Brasília, que é através da fé que se constrói uma sociedade melhor. Na visita a Goiânia, o Papa lembra das vítimas do Césio. Mais de uma centena de pessoas atingidas pelo acidente radioativo de 1987. O bispo Edir Macedo, líder da Igreja Universal do Reino de Deus, se apresenta para depor e fica detido durante 12 horas na Polícia Federal. Um caminhão-tanque vira, pega fogo e para o trânsito numa das principais vias de acesso a São Paulo. O Senado americano aprova por 2 votos a indicação do juiz acusado de abuso sexual. Um relatório divulgado nos Estados Unidos denuncia o drama e os números da violência contra a mulher no Brasil. O Jornal Nacional está começando. Detido durante 12 horas pela Polícia Federal de São Paulo, o bispo Edir Macedo foi intimado pela Justiça a depor no processo que investiga a compra da TV Record. Foi um dia diferente na Polícia Federal. Do lado de fora do prédio, desde cedo, dezenas de seguidores da Igreja Universal do Reino de Deus acompanhavam com expectativa as notícias que vinham do alto. No 14º andar, o motivo de tanta preocupação. Nervoso, gesticulando muito, o bispo Edir Macedo tentava achar uma explicação sobre a origem do dinheiro que ele usou para comprar uma rede de emissoras de televisão. 45 milhões de dólares, cerca de 30 bilhões de cruzeiros. O calvário do bispo Edir Macedo começou quando um ex-assessor o acusou de ter usado o dinheiro do narcotráfico para comprar a emissora de televisão. O bispo chegou a ser intimado 3 vezes pela polícia, mas nunca compareceu. Só hoje, depois que a justiça determinou a prisão temporária dele por 5 dias, é que o bispo resolveu se apresentar à Polícia Federal. Depois de 12 horas de depoimento, agora aparece o bispo Edir Macedo. E ao contrário do que se esperava, uma surpresa. Ele está sendo liberado. A prisão temporária do bispo foi suspensa pelo juiz. Segundo o advogado de Edir Macedo, o bispo disse no depoimento à Polícia Federal que comprou a TV Record com 38 milhões de dólares obtidos através de donativos dos fiéis da Igreja Universal do Reino de Deus. Edir Macedo, um ex-servente da Loterge, empresa de loterias do Rio de Janeiro, é hoje um líder espiritual e empresário milionário. Desde a primeira Igreja Universal do Reino de Deus, que fundou na periferia do Rio, o bispo Edir Macedo usava a receita que o levou ao sucesso: a promessa da cura das doenças do corpo e do espírito apenas pelo poder da fé. Uma fé cultivada ao extremo pelos pastores e que leva os fiéis à histeria. Nos cultos, o pastor sempre pede dinheiro para garantir as curas. É dando que se recebe. No ano passado, o bispo Edir Macedo conseguiu reunir 150 mil pessoas no estádio do Maracanã. Foi um culto em massa e polêmico. O bispo prometia: quem tivesse fé ficaria livre das doenças. Bastava colocar a mão no lugar da enfermidade. Quem tivesse problemas de visão podia jogar fora os óculos e não precisaria mais deles. E o pedido de sempre: o dinheiro dos fiéis. Sacos de dinheiro onde os pastores se debruçaram para rezar. Dinheiro que várias pessoas tiveram que carregar para o túnel do estádio. No meio da histeria, uma morte. Dona Maria Pureza, de 69 anos, passou mal e não foi atendida porque os fiéis tentaram curá-la com orações. O bispo comprou a TV Record de São Paulo por 45 milhões de dólares, o equivalente a 30 bilhões de cruzeiros. Para conseguir tanto, Edir Macedo diz que nunca prometeu nada. No sábado passado, o bispo tornou a lotar o Maracanã, mas não apareceu para o culto. Ele já estava com a prisão decretada pela justiça. Uma seita religiosa é acusada de formar uma organização paramilitar com 5 mil adolescentes em Belo Horizonte. A denúncia é da CPI do Menor da Câmara Municipal, que pediu até a prisão do pastor responsável. Nesta casa semi-acabada na zona leste de Belo Horizonte, funciona a Assembleia dos Santos, uma seita criada em 1968 pelo ex-policial Adamantino Ribeiro. Hoje a Assembleia tem 78 igrejas no país, com mais de 20 mil fiéis. Dentro da igreja, o pastor criou a Guarda Mirim,
5.000 crianças e adolescentes entre 10 e 17 anos, que fardados e com cacetetes, têm nos finais de semana treinamento militar para se defenderem das drogas. Atendendo denúncias de vizinhos, a polícia apreendeu na Assembleia dos Santos 45 cacetetes, facas e uma metralhadora de brinquedo. Depois de alguns meses de investigação, a Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara Municipal, que apura violência contra menores em Belo Horizonte, entregou ao Ministério Público este documento. Aqui os vereadores concluem que a Assembleia dos Santos é uma organização paramilitar responsável pelo espancamento e estupro de alguns menores. Por isso, a CPI pede à Justiça instauração de inquérito policial e o fechamento imediato da Assembleia dos Santos. Vem fazendo um serviço sério, honesto, competente, que está sendo aplaudido por toda a sociedade, só não está sendo aplaudido por uma minoria de políticos que se diz protetores do povo e acaba não sendo coisa nenhuma. Dentro de 30 dias deveremos tomar providências, tanto a nível civil contra a entidade dirigida pelo pastor, quanto a nível criminal, possivelmente, contra a pessoa do pastor Adamantino. O irmão mais novo de Dona Rosane Collor, João Malta Filho, vai responder na justiça por tentativa de homicídio contra o prefeito da cidade de Canapi. A denúncia foi feita hoje pelo promotor da comarca de Mata Grande. O juiz Romeu Ascioli marcou o depoimento para o dia 12 de novembro. O major da PM de Alagoas, que denunciou um complô de delegados para matá-lo, vai ter que depor no inquérito sobre o assassinato do delegado Ricardo Lessa. Hoje a polícia ouviu a 6ª testemunha do crime. Este homem, que não pode ser identificado por questões de segurança, passava na rua quando o delegado Ricardo Lessa foi assassinado. Ele contou que era à noite e a distância não permitiu que ele visse os pistoleiros. Esta é a 6ª testemunha a ser ouvida no inquérito. A polícia quer ouvir agora o major da PM, Francisco Cavalcante, que denunciou um complô de delegados da Polícia Civil para matá-lo por seu suposto envolvimento na morte do delegado Ricardo Lessa. Por causa da declaração, o major Cavalcante vai ter que dar explicações ao presidente do inquérito. Essas declarações dele podem até nos levar ou ele indicar algumas pessoas que estejam envolvidas, né? E ajudar a polícia nesse aspecto, uma vez que ele disse que não é o culpado. Para a polícia, o major Cavalcante está sendo visto como um réu confesso? Não tenha dúvida. Ele deixa entender isso. Amanhã, o presidente do inquérito que apura o assassinato do delegado Ricardo Lessa vai enviar um ofício ao Comando-Geral da Polícia Militar de Alagoas, convocando o major Francisco Cavalcante para prestar esclarecimentos. Ele vai ser convocado para depor aqui no 7º Distrito na segunda-feira que vem. A polícia suspeita que um assaltante preso no Pará foi quem planejou o superassalto a banco no estado do Rio. O roubo de mais de 300 milhões de cruzeiros foi numa agência em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Um assaltante chamou o faxineiro na porta do banco e o rendeu. Lá dentro, os assaltantes encontraram outro faxineiro. Os dois foram amarrados e trancados numa sala. O resto da quadrilha entrou no banco com picaretas e maçarico a gás. Eles cortaram a porta de aço e entraram na sala onde ficam 200 cofres de aluguel. Arrombaram 92 cofres e levaram tudo o que tinha dentro. Hoje, equipes de policiais e da segurança do banco fizeram a perícia. Examinaram por que o alarme externo não tocou. Dentro do banco, apenas 10 clientes que tinham cofres apareceram. Segundo a gerência, apenas um cliente tinha seguro. Extraoficialmente, a informação é de que entre joias, ouro e dólares, os ladrões levaram mais de 300 milhões de cruzeiros. Segundo a polícia, o principal suspeito de ser o cérebro e o chefe dessa quadrilha é um ex-soldador industrial do Arsenal de Marinha do Rio, Jefferson Mendes da Silva. Só que Jefferson está preso em Belém, no Pará. A polícia acha que agora é o ex-braço direito dele, José Carlos Vasconcelos, o Zé do Pai, que está solto, quem comanda os assaltos. Os dois faxineiros do banco, que foram rendidos, passaram o dia vendo álbuns com fotos de assaltantes, mas não conseguiram reconhecer ninguém. Na fuga, os assaltantes deixaram cair 30 mil dólares, o que corresponde a 20 milhões de cruzeiros. A polícia não sabe de quem é o dinheiro que estava nos cofres particulares. 1.000 litros de combustível provocam um incêndio e para o trânsito numa das principais avenidas de São Paulo. 9 horas da manhã, o caminhão-tanque tomba na marginal do Rio Tietê e pega fogo. O combustível vaza na pista e as chamas atingem o rio. 9h15,
explode um dos pneus e os rolos de fumaça preta já encobrem o caminhão. 20 minutos depois do fogo começar, os bombeiros chegaram. Nesse momento, eles estão puxando as mangueiras para tentar baixar as chamas, que ainda são muito altas. Vários soldados que fazem exercício ali perto ajudam os bombeiros. Até a água do rio é bombeada na tentativa de controlar o incêndio. 9h30, helicópteros da Polícia Militar sobrevoam a região. O congestionamento na Marginal chega a 12 quilômetros. 15 para as 10. Chega o reforço em boa hora. Alguns bombeiros são retirados por causa de queimaduras. O motorista do caminhão assiste a tudo assustado. Ele nem acredita que está salvo. Acabou feio, tava meio congestionado para não bater nos outros. Eu tentei sair fora, aí tomou. Como é que o senhor conseguiu sair? Estourei o para-brisa. 15 para as 11. Ainda existe um foco do outro lado do caminhão. Os bombeiros trabalham no resfriamento do tanque. Só depois de 7 horas o fogo acaba. A empresa proprietária do caminhão informou que vai apurar as causas do acidente. No Paraná, um acidente com um trem provoca o vazamento de óleo em 2 rios do estado. O acidente foi no município de Ponta Grossa. Um trem que fazia manobras bateu em 2 vagões carregados com 45 mil litros de óleo. Funcionários da rede ferroviária e bombeiros tentaram controlar o vazamento que atingiu 2 rios da região. Em Curitiba, os aposentados enfrentam filas para entrar na justiça contra a Previdência. A Associação dos Aposentados do Paraná alega que o governo não está respeitando a lei de reajuste dos benefícios. Os aposentados vão entrar com ações coletivas contra a Previdência. Em São Paulo, mais 5 aposentados ganham na justiça o direito de receber o reajuste integral no valor das aposentadorias. É a segunda vez nesta semana que um juiz concede liminar contra o INSS. O calor bate recorde no sul do país. A temperatura chegou aos 40 graus em plena primavera. No Rio Grande do Sul, os termômetros marcaram 39 graus. A temperatura mais alta dos últimos 80 anos, já registrada no mês de outubro. Os gaúchos tiveram que se adaptar a uma temperatura 20 graus acima do normal nesta época do ano. Quem lucrou foi o ambulante, que acabou com o estoque de refrigerante e cerveja. Em Foz do Iguaçu, no Paraná, o calor chegou aos 40 graus. E a meteorologia confirma. Hoje foi o dia mais quente do ano em várias cidades do sul e sudeste do Brasil. A temperatura bateu recorde hoje em Florianópolis, Curitiba e no litoral de São Paulo e Rio Grande do Sul. Nas cidades de Santos e Torres, fez 39 graus na sombra. Na foto do satélite, vemos que há poucas nuvens sobre o país. O sol da primavera e o vento que sopra do norte provocaram todo esse calor. Amanhã vamos ter outro dia quente, com pancadas de chuva no norte, centro-oeste, interior de São Paulo e região sul. E a temperatura fica alta, podendo chegar a 34 graus em Curitiba e São Paulo, 38 no Rio de Janeiro. E Brasília e Fortaleza faz menos calor, 31 graus. Você vai ver em instantes. O Senado americano aprova o nome do juiz acusado de abuso sexual. E aumenta a violência contra as mulheres no Brasil. Levaram os restos do santo. Hoje, num telefonema, os ladrões ameaçaram jogar a relíquia no rio, se o resgate não for pago. O Papa João Paulo II reza uma missa em Brasília. A multidão lotou a esplanada dos ministérios. O outro compromisso importante do Papa foi em Goiânia, onde ele passou pouco mais de 3 horas. Muita gente acenava ao Santo Padre pelo caminho até a Praça da Bênção. Como em Goiânia não está previsto nenhum contato direto do Papa João Paulo II com os fiéis, a chegada dele à Praça da Bênção, nesse momento, é a parte mais emocionante para todas essas pessoas que vieram aqui. De Papa móvel em baixa velocidade, ele passa abençoando os fiéis, que podem pelo menos realizar o sonho de vê-lo de perto. O Papa abençoou os fiéis da passarela que dava acesso ao altar e emocionou muita gente. Entre os fiéis, um momento de devoção em orações feitas de joelho. Esse grupo de surdos mudos acompanhou emocionado através da tradução da intérprete.
Entre cânticos e coreografias africanas, o Papa João Paulo II falou à multidão do altar em forma de oca, tocando em temas que afetaram o Estado e o país, como o acidente com Césio 137 em Goiânia em 1987. E aqui quero recordar as vítimas fatais, mais de uma centena de pessoas atingidas pelo acidente radioativo de 1987. No final da tarde, antes de voltar a Brasília, o Papa encerrou a celebração da palavra em Goiânia, abençoando os fiéis com a imagem do Divino Pai Eterno. A seguir, nota do Papa João Paulo II em Brasília foi uma mensagem de fé e esperança. À esplanada dos ministérios vieram os brasilienses e também peregrinos de outros estados. Mães com seus bebês, grupos de jovens com o violão, freiras com o hábito secular. Todos juntos não lotaram o imenso gramado da esplanada. Em compensação, vários fiéis esgotaram os lugares nas árvores mais próximas do altar. Lá na frente, os convidados do palácio e da igreja acompanharam a cerimônia com mais conforto. O presidente Collor e a mulher Dona Rosane assistiram à missa ao lado dos ministros de Estado. A mensagem do Papa do sermão foi a do pastor preocupado com a dispersão do seu rebanho. As seitas religiosas e pentecostais se multiplicaram no Brasil e alarmaram a Igreja Católica. Aqui no centro das decisões do Brasil, para as autoridades, para o governo, para os servidores públicos, para o povo, o Papa não falou sobre os temas políticos e sociais. Em Brasília, o Papa pregou o que é fundamental para os católicos, a fé em Deus. São necessários homens de fé, homens que sejam luz e força para uma nova sociedade. Pessoas de fé, assim, são luz para os outros. O apelo à fé dos cristãos provocou o choro dessa professora aposentada e despertou a esperança em Dona Clementina, ministra da Eucaristia. Ele é capaz de acender a chama daquelas pessoas que está assim esquecida, né? No final da cerimônia, os meninos da catequese, o coral das paróquias e a banda do Exército cantaram o parabéns para o Papa João Paulo. Era um cumprimento pelos 13 anos à frente da igreja. Viva o Santo Padre, o Papa! Você vê como o Papa se faz cada ano mais velho. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Felicidades. Neste momento, o Papa está com representantes da comunidade judaica. Da Anunciatura Apostólica em Brasília, fala ao vivo o repórter Cílio Bocaneira. Sérgio, o Papa chegou aqui há uns 20 minutos e ele está lá dentro conversando com os representantes da comunidade judaica e fazendo um discurso em que ele elogia o bom entendimento que existe no Brasil entre os judeus e os católicos e cristãos de uma forma geral. Mas como em todo encontro do Papa com judeus em várias partes do mundo, está sempre como um pano de fundo as relações do Vaticano com Israel, ou seja, a inexistência de relações. Os judeus querem, o Vaticano resiste. O Vaticano resiste porque, em primeiro lugar, Jerusalém, o governo de Israel, considera a capital do país. O Papa acha que Israel deve ser internacionalizada para o culto de todas as religiões. E, além disso, há o problema de que, se o Vaticano estabelecer relações diplomáticas com o Estado de Israel, pode criar problema com os países árabes, onde a comunidade cristã certamente não será muito bem recebida. E isso preocupa o Santo Padre. Cílio Bocaneira, de Brasília. Pouco antes do encontro com a comunidade judaica, o Papa falou a seminaristas em Brasília e enfatizou a necessidade de se incentivar as vocações dos jovens. Mesmo depois de uma jornada de mais de 13 horas, o Papa fez questão de manter o que para ele era um dos principais compromissos em Brasília, o encontro com os seminaristas, jovens como os franciscanos José de Arimateia e José Nazareno, que depois de quase 10 anos de estudo se tornam padres. São exemplos como estes, cada vez mais raros no Brasil de hoje, que a igreja quer ver multiplicados.
Eu acredito que os jovens que também têm suas forças para levar a mensagem de Deus, se deveriam colaborar na construção deste mundo que precisa tanto. O Brasil tem hoje cerca de 13 mil padres. A quantidade ideal seria o dobro, 26 mil. É por causa dessa deficiência da Igreja Católica que, segundo o próprio Papa, as seitas religiosas estão se proliferando entre os brasileiros. No contato com seminaristas, o Papa falou da crise da Igreja no Brasil e lembrou a necessidade urgente de todo católico incentivar as vocações sacerdotais. Lembrai-vos de que nas vossas mãos está o futuro da Igreja. No Brasil há uma urgente necessidade de vocações que Deus não deixará de promover. Depois de uma intensa programação como chefe de Estado, o Papa hoje se dedicou à função de chefe da Igreja Católica. De Brasília, ao vivo, Alexandre Garcia. O Papa está visitando o Brasil na dupla condição de chefe religioso e de chefe de Estado. Como chefe de Estado, ele teve um encontro privado com o presidente Collor. Agora há pouco, o porta-voz do Palácio do Planalto disse que nesse encontro não trataram de assuntos internos do Brasil. Falaram apenas das diferenças econômicas entre países ricos e países pobres e as consequências sociais dessas diferenças. A viagem do Papa ao Brasil tem 3 objetivos. O primeiro, resolver os problemas internos da Igreja Católica no Brasil. O segundo, eliminar divergências entre a Igreja e o governo, mantendo entre ambos respeito e independência. E por fim, e mais importante, dar um impulso à religiosidade e à fé para evitar a evasão de fiéis católicos para seitas e outras religiões. Quando terminar o encontro com a comunidade judaica, o Papa vai descansar. De Brasília, Alexandre Garcia. Em 2 dias de compromissos em Brasília e Goiânia, o Papa João Paulo II mostrou que tem muita resistência. De dentro do Papa Móvel, Brasília recebeu sua primeira bênção. Mas seriam tantas nesses 2 dias, um gesto do Papa repetido tantas vezes, abençoando o povo simples, abençoando gente importante, abençoando quem mais precisa de bênção. As crianças dessa banda não ouvem e nem falam, mas receberam a bênção mais emocionada do Papa. A maratona das bênçãos na dura rotina de Papa exige desse senhor, que já passou dos 71 anos, disposição de menino. E o Papa sobe essa rampa, desce essa outra, aperta só Deus sabe quantas mãos durante o dia. Um dia repleto de compromissos, um atrás do outro, como o lançamento desse selo que comemora a visita à capital. Só nessa passagem de 40 horas por Brasília, são 10 os compromissos oficiais que, como esse, o Papa deve cumprir. Para montar uma agenda tão apertada, o dia do Papa tem sido pelo menos 3 vezes maior do que a noite. Talvez por isso, às vezes, o Papa pareça cansado ou preocupado. Talvez seja apenas o exercício da fé. Ou talvez ainda o peso de chefiar todos esses milhares de espíritos que esperam por uma bênção do Papa. Amanhã, o Papa João Paulo II visita Cuiabá e à noite chega em Campo Grande. Boa noite.